Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Nayara, muito prazer, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, um comentário, tá bom? Vou falar dos livros que eu li agora em junho. Hoje é dia 1º de julho. Pois é, gente, olha, já é Natal. Então, eu fiz boas leituras nesse mês de junho. Poderia ter sido melhor, mas foi ótimo, foi excelente. E aí, vou falar pra vocês, certo? Vou começar do aleatório. Mas, na verdade, esse daqui que eu vou falar pra vocês foi o último que eu li. Eu terminei ele ontem, no último dia de junho. Então, que foi esse daqui, ó. Piranesi, ou Piranesi, não sei. E ele é curtinho, da Morro Branco, capa dura. E não tava na minha pretensão, não tava na minha TBR ler esse livro esse mês. Na verdade, ele tava numa TBR de um outro mês. E aí eu não consegui ler. Olha o gato aqui, enchendo meu saco. E daí eu precisava de um livro curtinho pra fechar o mês. E esse daqui ele tem 200 páginas. 200 e um pouquinho, quer ver? Ai, nossa, uma dificuldade pra achar um número de uma página, né? 227, por aí. Olha o gato ali. E esse livro aqui, gente, ele foi uma loucura. Esse livro aqui, ele fala desse Piranesi. Piranesi ou Piranesi é um personagem, né? Ele que está narrando a história pra gente. Então, o livro começa com ele narrando o espaço onde ele está nesse momento. Então, ele está numa casa em que ele chama de mundo. Então, para ele, esse local é o mundo dele. E aí tem várias estátuas lá, tem vários salões. Na parte de baixo tem o mar. Então, é um livro muito estranho, tá? É um livro muito estranho. Ele me lembrou um pouco... Tô tentando ler o nome do livro. O Mar Sem Estrelas. Ele me lembrou um pouco o Mar Sem Estrelas por causa dessa estranheza, sabe? Na história. E por esse personagem. E o Piranesi, eu vou simplificar, né? Ele é um personagem tão doce, gente. Ele é tão amorzinho, assim. Ele tem por volta de 35 anos. Só que aí, gente, conforme a história vai desenrolando, conforme ele vai narrando pra gente os acontecimentos, a gente percebe que o buraco é mais embaixo, né? No início eu achei que era uma fantasia, né? Que era enfim. Mas eu fui pega completamente de surpresa do meio pro final. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Sabe? Então, assim, é um livro bonito, esteticamente, e no interior dele também, ele é um livro muito bonito. Tem mensagens muito bacanas, é um livro surpreendente, diferente de outras coisas que eu tenha lido. E foi uma experiência muito boa, eu gostei muito. Eu ainda nem resenhei ele lá no Scooby, mas eu acredito que eu vou dar umas 3,5 estrelas. Porque sim, eu gostei, mas enfim, né? Sempre dá pra ser melhor, né? E li também este daqui, que também não estava na minha TBR desse mês. Não pretendia ler ele agora, na verdade ele estava numa TBR antiga, eu não consegui ler. E aí eu peguei ele pra ler agora, que é Para Toda a Eternidade. Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte, da Kathleen Doughty, não sei falar o nome dela. Esse livro é lindíssimo, eu amo essa cor porque ele tem esse cinza escuro. Ignorem os barulhos, tá? Se vocês estiverem ouvindo alguns. Ele também é um livro curtinho, é um não ficção esse aqui. Então, eu já li um outro livro dessa autora e eu gostei muito. Esse daqui, ela tem a mesma vibe, né? Porque fala de morte,
Mas nesse daqui, ela tá viajando pelo mundo e ela conta pra gente quais são as tradições de velório, enfim, morte no geral em vários locais do mundo, né? Então, cada país tem sua tradição, então tem países que mumificam os mortos, que deixam os mortos dentro de casa por anos, né? A fio. Então, tem também lá, né, no México, por exemplo, que tem aquela festa lá de los Muertos. Então, foi um livro muito, muito, muito interessante. E eu acho, assim, muito bacana a Darkside trazer esse tipo de coisa, assim, porque, tipo, sei lá, né? É algo que, um livro que fala de morte, cara. Tipo, morte da vida real. Sei lá, é muito estranho. Mas eu gostei muito. É o tipo de coisa doida, assim, que eu curto, que eu gosto. E foi isso, gente. Eu adorei esse livrinho aqui. Ele tem algumas ilustraçõezinhas, ó. E foi bem legal. Eu acho que eu dei 3 estrelas também. Gente, 3 estrelas pra mim é uma excelente nota, tá? Pra eu dar 4, 5 tem que ter sido assim. Tem que ter me feito uou, sabe? Enfim. Li também, gente, claro, como não poderia deixar de ser, A Padaria dos Finais Felizes, de Annie Colgan, que eu estou na pegada de ler esses livrinhos aqui, dessa coleção Romances de Hoje, da Arqueiro. E esse aqui acho que é o terceiro. É o terceiro que eu leio, assim, seguidos, né? Todo mês eu tô lendo um. E é o tipo de livro, assim como os outros, né, que eu já comentei, esse é um tipo de livro que é o meu livro de conforto, né? Então, sei lá, depois de ler sobre morte, por exemplo, depois de ler coisas mais pesadas, eu gosto muito de pegar um livrinho desse daqui, que é leve, é descontraído, tem questões, sim, né? A autora, ela consegue colocar uma outra questão mais dramática, mas nada, sabe? Nada que não tenha resolução. Então, eu gosto muito desse tipo de livro aqui que dá uma acalmada na minha mente, me faz resetar, sabe? Meu pensamento. Então, eu gosto muito. Nesse daqui, a gente tem a história da Polly. Então, gente, a premissa da maioria desses livros é muito parecida. A Polly, ela era casada e ela tinha um negócio junto com o marido dela. Acabou que o negócio deu errado e o casamento também deu errado. Ela percebeu que ela estava em um relacionamento um pouco tóxico, porque esse cara, ele meio que culpava ela pelos erros. Como eles tinham um negócio juntos, às vezes ela dava alguma ideia para melhorar, né, para eles saírem do buraco que eles estavam se enfiando cada vez mais, e ele não aceitava, né, ele dizia que ela não entendia das coisas, enfim. Acabou que o casamento e o emprego foram por água abaixo, ela ficou sem ter onde morar. Na cidade em que ela morava, as casas para alugar e tudo mais eram muito caras. Aí ela expandiu a área de busca dela e ela achou um apartamento numa ilha. E na parte de baixo dessa ilha tinha uma loja que estava fechada, abandonada. E, enfim, ela se mudou para lá, daí ela começou a fazer pão. E no início ela não era como se fosse um emprego, né? Fazer pães. Ela queria trabalhar na área dela, né? De contabilidade, de não sei o que. Ela queria trabalhar em um escritório. Mas ela acabou fazendo pão para se distrair dos problemas. E as pessoas ali ao redor, os residentes, começaram a pedir mais e mais, enfim. Daí tem todo um rolê, tem romancezinho, não tem nada hot, é tudo bem levezinho, gente. Uma delicinha de livro, tá? Nota 3 também. A minha média é essa. E li, gente, ai meu Deus, a grande surpresa desse mês foi esse livro aqui, ó. Eu adorei. É o Morro dos Ventos Vivantes, Emily Brontë. Nessa edição
maravilhosa da Dark Side, sem palavras. Eu já tinha tentado ler O Morro dos Ventos Vivantes numa edição antiga que eu tinha, aquela lá do Crepúsculo, sabe, da Bella e do Edward. Tinha tentado ler aquela edição, porém eu abandonei. Não estava nos meus planos retornar, tentar ler esse livro novamente. Tipo, abandonei, acabou, não vou nem tentar de novo. Porém, eu faço parte de uma LC da Dark Side e esse era o livro do mês. Falei, eu tenho o livro, né? Então, vamos tentar ler novamente, por que não, né? Vai que agora dá certo. E deu, gente, e deu. Eu cheguei à conclusão que nessa questão de clássicos e tudo mais, e de uma forma geral, a tradução, ela faz muita diferença mesmo. E no caso dos livros da Dark Side, eles colocam um material extra muito vasto. Então, no início do livro tem toda uma introdução, assim, muito bacana referente a esse livro, a época, a Emily Brontë. Então, eu fiquei encantada. Eu já iniciei o livro com um gostinho, sabe? Um gostinho bom. E muitas partes eu lembrava, né? De que, como eu já tinha tentado ler, né? Mas foi uma experiência totalmente nova. E eu gostei. Gostei da história. Gostei da leitura. A história em si, gente, é um drama, é uma coisa triste. Aqui a gente tem o Radcliffe, que ele foi adotado quando ele era criança. Ele não sabe as origens dele. A família em que ele foi inserido tratava ele muito mal, tratava ele como um empregado. Então, assim, ele sofreu muito preconceito pela cor dele, enfim. E aqui a gente tem o ponto de vista de uma empregada, né? Então, a empregada que tá contando a história, né? Que ela viu desde criança os personagens e ela tá contando a história para um terceiro. Então, é bem bacana isso. Mas assim, gente, é uma história bem triste, tá? O final, ele é satisfatório, sim. Me surpreendeu o final. Mas assim, gente, são pessoas tão tóxicas nesse livro aqui, que tão egoístas, tão mesquinhas e um mais problemático que o outro, sabe? Então, enfim, é um grande clássico, tá lido. No final das contas, eu gostei da experiência. Da história em si eu não gostei, por essas questões, né? Não é uma história boa, não é uma história que te deixa com uma sensação boa, é uma história triste. E, no geral, eu não gosto muito de livros tristes. Não vou ler coisas pra pra me deixar mal, entendeu? Eu gosto de coisas que ou me tragam alguma satisfação ou que me engrandeça de alguma forma, entendeu? Esse aqui me engrandeceu de certa forma, porque foi legal ver os costumes da época e tudo mais. Isso é interessante, né? Mas a história em si, ela é triste, ela é pesada. É dark, sabe? É por isso que eu preciso ler umas coisinhas leves, gente. Olha as coisas que eu ando lendo. Outro clássico, né? Porque estamos nesse nível. Esse livro lindíssimo, gente. Stevenson. De quem? De quem poderia ser esse livro lindo? Dark Side. Nesse livro aqui, gente, a gente tem um compilado de vários contos do Stevenson. Dentre eles o mais famoso, que é O Médico e o Monstro, que na real é o último conto. E também, né? Assim como no Morro dos Ventos Vivantes, a gente tem todo um material extra aqui, né? Tem fotos, tem uma introdução bacana falando sobre o Stevenson e tudo mais. Então, temos isso aqui. Porém, aqui eu já não sei se foi a questão da tradução
ou se é realmente a escrita do Stevenson, mas não rolou, gente. Esse livro aqui eu juro que eu pensei que eu ia abandonar. Eu pensei em abandonar. Logo no primeiro conto, gente, eu não tava aguentando ler. De tão maçante que tava, entendeu? Então, foi um sufoco, foi um martírio. Isso aqui foi complicadíssimo de ler. Mas eu falei, não, eu vou terminar. Assim, gente, eu não sou uma pessoa de abandonar livros. Dificilmente eu abandono livros, né? Dá pra contar nos dedos os livros que eu já abandonei na minha vida. E e esse daqui ia ser um desses, assim. E te digo mais, devem fazer assim muitos e muitos anos que eu não abandono um livro. Esse daqui chegou muito perto de ser abandonado, mas eu continuei. O conto que eu mais gostei realmente foi o do Médico e o Monstro, que é uma história que eu já conhecia, mas eu não tinha lido ainda. Então, sim, foi uma experiência diferente ler, né, o conto, a novela, né? E... gente, vocês sabem a história do Médico e o Monstro, né? É um médico e tal. Aqui a gente tá na era vitoriana, então é um inglês, né? Pomposo. E ele começa a tomar uma poção que ele mesmo fez e que desperta o lado meio que põe pra fora o lado ruim dele, né? Então aqui é uma analogia referente a isso. Então nós temos dois lados, né? Um bom e um mal. Aqui, quando ele toma a poção, ele descola, né? O lado mal toma posse do corpo dele. Inclusive muda a forma, né? Então o lado mal fica mais baixo, fica diferente fisicamente, inclusive. Então, é isso. Eu não gostei desse livro, gente. De forma geral, eu não gostei desse livro. Dificilmente eu vou dar uma segunda chance pra ele em algum outro momento, mas não descarto essa possibilidade. Porém, pode ser algo assim que bem mais pra frente. E é uma pena, gente, porque é um livro lindíssimo, uma edição maravilhosa. É como eu falei, não sei se foi a tradução, né? Então, diferentes tradutores vão traduzir as obras, né? De formas diferentes, individualmente aí falando. Então, aqui não rolou. 2 estrelas, foi uma experiência muito ruim de leitura, gente. Foi uma bad esse livro. Já falei desse livro aqui. Serial Killer, Anatomia do Mal, que é do selo Crime Scene, da Dark Side. Esse livro belíssimo, que já está sujo aqui, ó. Coisas da vida, né, gente? É uso, né? Quando a gente usa essas belezinhas. E é um livrão. Esse livro aqui eu li logo no começo do mês. Foi o primeiro livro que eu li. E eu tô ainda na vibe de serial killers. Tô nessa pegada, tô nesse momento. Tô gostando muito dessa temática. Eu vou continuar nela. Vou tentar, né? E, nossa, esse livro aqui é muito, muito bom, cara. Nossa senhora. Tipo, é um calhamaço. Tem mais de 500 páginas. Tem, sei lá, 500 e pouca. Deixa eu ver. 500 e um pouquinho. E aqui, gente, é um grande estudo, um grande compilado, um grande, sabe? Enfim, é um dossiê, como diz aqui, né? De muitos casos de serial killers. Então aqui tem várias histórias de serial killers. Tem estudos de o que define um serial killer. Tipo, nossa, tem que ter tido realmente sido maltratado na infância para ser um serial killer. Então eles fazem alguns estudos assim, né, para verificar se tem alguma característica entre eles assim que seja predominante. Mas aí ficou meio que embasado que não necessariamente precisa ter
passado por coisas difíceis na infância e tal. Então, assim, gente, tem muita coisa. Fala do Drácula, do Conde Drácula, né? Que pode ter sido aí um dos primeiros serial killers, né? Então, fala do Jack o Estripador, fala de... Nossa, gente, é muito, muito bom. Muito, muito completo. Muito, muito, muito. Eu só não vi aqui o BTK. Olha só, que coisa estranha. Mas, enfim, depois não me atentei a ir pesquisar referente a isso, mas eu achei estranho, porque o BTK é um serial killer bem notório, né? Mas enfim, pode ter sido por conta da época que foi escrito o livro, né? Que o BTK ele se entregou não, né? Ele foi pego já assim com muitos e muitos, muitos anos depois de ter cometido os crimes dele, né? Mas enfim, maravilhoso, 5 estrelas, favoritado, gente. Isso aqui é um neném, isso aqui é maravilhoso. Nossa, tudo de bom. Agora, vamos falar dos e-books. Normalmente eu não leio e-books. Primeiro porque eu tenho muito livro físico, né? Então eu tenho muito livro físico, eu ainda não contei. Eu vou mudar de casa em breve e aí eu vou arrumar minha estante, tudo bacana, né? Vou comprar uma estante nova. E aí eu vou contar quantos livros eu tenho realmente. Mas eu acredito que eu devo ter uns 300, talvez. Acho que mais, talvez. Enfim, não sei. Então eu tenho muito livro físico que eu não li ainda. Então eu tenho que ler os livros físicos. Como é que eu vou comprar mais livros? E eu também comprei um Kindle. Comprei. Vou fazer um vídeo só pra isso. E daí eu falei, bom, agora não tem mais desculpa, né? E assim, gente, vamos lá. Livro físico ocupa muito espaço. É pesado, eu vou sofrer pra caramba, gente, quando for fazer a mudança desses livros. Mano do céu. Tô já até vendo, mas enfim. Normalmente e-book é mais barato. E de fato, antes, gente, eu lia um outro livro no celular mesmo. Já li muito, inclusive, no celular. Na época em que eu trabalhava presencialmente, tinha que ir e vir de condução. Então, na condução, eu preferia ler no celular do que levar um livro físico, que era um peso a mais, poderia estragar. Então, eu optava por ler no celular e deu certo, entendeu? Mas, então, faz muito tempo que eu não parava para ler livro em e-book. Então, depois que eu peguei o Kindle, falei, bom, não temos mais desculpa, vamos ler e-books. E foi uma experiência ótima. Então, eu li, vou deixar aqui, eu li Morte, que é o quarto e último livro da série dos Quatro Cavaleiros, da Laura Thalassa. Então, finalizei essa série que eu comecei há muito tempo atrás. Na verdade, assim, eu tava lendo um livro por ano, né? Que conforme a autora ia lançando, eu ia lendo. E já temos o primeiro livro dessa série aqui no Brasil, lançado pela editora Cabana Vermelha. Então, tudo indica que eles vão lançar essa série. Eu super indico essa série, eu acho ela muito boa. Ela fala dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então, esse último que eu li agora esse mês é a Morte, que é o último cavaleiro, né? E ele vem aqui pra Terra e tal, e a função dele, né? O objetivo dele é exterminar os seres humanos. Porém, ele acaba encontrando uma moça no meio do caminho, né? E assim, gente, é um livro que eu não recomendo pra todo mundo, porque ele é um livro complicado, ele tem questões complicadas, né? Então, antes de tudo dar certo no final, as coisas dão muito errado no meio. Então, ele mata ela tem ali um poder, pode-se dizer assim,
que ela volta à vida. Então, quando ela morre, passa ali alguns minutos, ela volta à vida. E ela é o único ser humano que tem isso. Então, a morte, ela acha que foi Deus que fez essa mulher aí mais resistente pra ele. Enfim, é um rolê. Eu gostei muito, eu amo, né, essa série. Meu cavaleiro preferido é a Fome, que foi um livro anterior, mas eu gostei da morte, né, até por ser uma finalização de série. Aparecem os outros 3 cavaleiros, que é Pestilência, a Guerra e a Fome. Então, também tô pensando em fazer um vídeo só dessa série, falar um pouco mais de todos os livros de forma geral. Mas, enfim, li a morte. Mas é isso, eu gostei bastante. Tá lido. Li também O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. E esse livro, ele tem no Kindle Unlimited, se não me engano. Li pelo Kindle Unlimited. E o Holly Black, né, gente, ela me cativou quando eu li a série do Povo do Ar. Então, tudo que essa mulher lançar, eu vou querer ler. Porém, nada vai superar a experiência, a sensação que eu tive com a série do Povo do Ar. Então, mas foi um livro bom, assim, foi legal. Mas, poderia ter sido melhor, sabe? Então, aqui a gente tem a nossa mocinha, ela é a Hazel, ela tem um irmão, o nome do irmão é Ben. Eles moram numa cidadezinha, é Firewood, o nome da cidade, que é uma cidade que ela tá acostumada com os feéricos. É uma cidade que sabe da existência das fadas e tudo mais. No bosque dessa cidadezinha tem um caixão de vidro que tem um príncipe de chifres que ele tá dormindo. Faz, sei lá, 200 anos que ele tá ali e ele nunca acordou. Aí é engraçado, porque os jovens, né, vão lá pra floresta fazer festa e fica dançando em cima do caixão do cara, fica tentando acordar ele, bate no vidro do caixão dele. Então eu achei essa interação do mundo férico com o mundo dos humanos, assim, bem aberto. Achei muito bacana isso. E um belo dia, esse príncipe, ele acorda. Então, a gente tem a Hazel e ela tá envolvida ali em tudo isso. Ela e o irmão dela, o Ben. E aí, depois que esse príncipe acorda, aí, cara, coisas começam a acontecer, né? Com a nossa mocinha e o irmão dela, o Ben, que eu diria que é também protagonista, né? Os dois são protagonistas aí. Então, é uma história que eu gostei, mas não adorei. 3 estrelas. Ok, uma história bem okzona. E é isso, tá lido. Depois eu li também Evidências de uma Traição, Taylor Jenkins Reid, né? Porque eu tenho uma sensação conflitante com essa autora, né? Não são todos os livros dela que eu gosto. E não sou tipo, nossa, Taylor Jenkins Reid nunca errou, maravilhosa. Não é assim, né? Mas aí temos esse Evidências de uma Traição, que inclusive é uma novela que só tem... Eu não sei se ele se enquadra em conto ou novela mesmo. Eu acho que é novela. Ele só tem em e-book. Por ele ser curtinho, a editora preferiu não lançar de forma física, né? Então, lemos em e-book. Aqui a gente tem uma história no formato de cartas. Essa história se passa lá, sei lá em que ano, nos anos 70, não lembro. É ali no mesmo universo, né, no Mickey Riva, da Evelyn Hugo, aquele mesmo universo, aquele mesmo momento, da Daisy Jones, é ali, é o mesmo universo, porém não assim, não se encontram, não é um crossover, são histórias completamente diferentes, mas é na mesma época e no mesmo universo.
Aí aqui, gente, o que acontece? É uma história, uma mulher, né, ela encontra cartas que o marido dela estava trocando com uma outra mulher. Então ela descobre por meio dessas cartas que ela encontra que ela está sendo traída. Aí ela envia uma carta para o marido da amante do marido dela. Então, assim, e aí ela fala, olha, encontrei aqui nas coisas do meu marido uma carta da sua esposa, né, pra ele, e pelo que eu entendi, eles estão traindo nós dois e tal, então eu queria que você soubesse, não sei o quê. E aí eles começam a se corresponder, né? Ela, a mulher traída, e ele, o marido traído, começam a se corresponder. Aos poucos eles começam a se encontrar pessoalmente também, inicialmente para discutir ali a questão da traição e tal. Como é curtinho e é uma história tratada por cartas, não tem muito que a gente possa dizer, mas é isso. E o final me surpreendeu. E eu gostei do final. Eu gostei de forma geral desse livro, desse conto da Taylor Jenkins Reid. Esse eu gostei, eu curti. 4 estrelinhas, recomendo. É uma história bem assim, diferente, bacana, um formato diferente e uma narrativa muito boa, né? Taylor Jenkins Reid acertou. E por último, eu li Viúva de Ferro. Não estava pretendendo ler este livro este mês, eu tinha outras pretensões. Eu precisava ler, não li os livros, não li o livro da Tag, não li o livro do Intrínsecos, não li as continuações de série que eu pretendia continuar, então foi um caos. E aproveitando aí o meu Kindle novo, eu li Viúva de Ferro, que eu já tava querendo, então eu não tinha. Eu ia comprar o livro físico, né, da Viúva de Ferro, mas como eu já comprei livro recentemente e tudo mais, falei, vou pegar o e-book, né, que consegui ali num preço menor do que estava o livro físico. Gente, que livro foi esse, hein? Que história foi essa? Eu não sei pronunciar o nome da autora e, na verdade, não é autora nem autor. Ela não se identifica com nenhum gênero, né? Então, gente, poxa, cara, gostei pra caramba desse livro, hein? Viúva de Ferro me surpreendeu positivamente, assim. Foi uma leitura excelente. Aqui a gente tem a história da Wu Zetian, também não sei se a pronúncia está correta. Ela é uma jovem, eu não sei se ela tem 18 anos, eu acredito que ela tenha acabado de fazer 18 anos. Quando o livro começa, ela tá triste, tá em luto, porque a irmã dela mais velha, ela faleceu. Como que essa irmã mais velha morreu? Ela foi alistada, né, para ser uma concubina de um piloto de uma crisálida. Aí vamos lá. Esse livro ele é uma loucura. É um futuro distópico, né? Então, os alienígenas invadiram aqui a Terra e eles destruíram aí muitas coisas, destruíram boa parte das coisas. Aparentemente os humanos estão tentando fazer uma resistência, né? E nesse universo, os humanos eles têm um poder interno, que é o Ki. Com esse Ki, eles conseguem controlar meio que uns gigantes de aço, assim. Quem assistiu o filme Círculo de Fogo é mais ou menos isso. Inclusive a autore, não sei, disse que se inspirou realmente em O Círculo de Fogo, que é um filme que eu gosto bastante. Eu gosto dessa premissa. Então é basicamente isso. Dentro de um ser gigante, inanimado, precisa ter um ser humano, um piloto, que ali para esse universo e tal, tem que ser um homem, né, que tipo é um Ki mais elevado, que não sei o que, só que os homens, eles precisam de concubinas, que são ali as garotas, que são alistadas, né, para esse fim,
e elas servem como se fosse uma bateria mesmo. Então os caras, eles sugam o ki das meninas para eles fortalecerem o deles e conseguirem ali manusear e lutar contra os alienígenas que invadiram a Terra. Esse livro é uma doideira, mano. Esse livro é uma doideira. Ele se passa ali, eu diria que na parte oriental do nosso planeta, né? Não sei dizer para vocês se é na China. Eu sei que a pessoa que escreveu o livro, ela tem ali, ou ela é chinesa ou ela tem descendência, né? Ali da região da China, não sei. Ela colocou alguns fatos mesmo ali da região, né? Inclusive uma coisa que me deixou assim enojada, digamos, seria essa a palavra, enojada, que inclusive eu fui pesquisar no YouTube, fui pesquisar no Google referente a isso, e no YouTube também, que a mocinha, a Wu Zetian, ela, quando ela tinha 5 anos, a avó dela quebrou os pés dela, sem anestesia, né? E amarrou esse pé dela quebrado para que ficasse num formato menorzinho. E isso é realmente uma tradição de algum lugar aí, algum país oriental, não sei. Eu fui pesquisar, mas agora eu não me recordo se é na China realmente, enfim. Que se chama pés de lótus. Pesquisem aí. É um negócio, é um bagulho assim inacreditável. E aí a nossa mocinha, ela reclama que, tipo, ela sente muita dor, ela não consegue andar direito, então ela não tem equilíbrio, enfim. Mas, o que acontece? A nossa mocinha, ela tá com raiva da sociedade. Por quê? Que as meninas têm que serem sacrificadas para, né, pros homens, enfim. Ela tá revoltadíssima, ela tá com raiva de tudo do mundo. Ela resolve se alistar também para o mesmo piloto que matou a irmã dela, e a família dela não liga, porque nesse universo aqui, nesse momento, nessa época, uma sociedade muito machista. Então as filhas, mulheres, elas são irrelevantes, né? Elas são criadas ou para serem concubinas ou para o casamento, né? Então assim, quem tem importância na família é o filho, né? É ele que tem tudo. Enfim, é bem machista, bem machista. E a nossa mocinha, ela tá de saco cheio disso, ela não quer mais saber disso. Ela se alista para esse mesmo piloto que matou a irmã dela, com o objetivo de matar ele. E ela sabe que ela vai morrer, né? Porque em algum momento o gato, em algum momento ela vai servir de concubina, de pilha, né? De bateria para um desses pilotos sugarem ela. Mas ela tá com a consciência firme de que antes dela morrer, ela vai matar o cara. E aí, gente, é muito esquisito, porque logo no início do livro, ela alcança esse objetivo. Acho que não é spoiler falar isso, mas ela mata ele. Só que assim, o livro, isso é logo no começo, a gente se pergunta, mano, mas beleza, ela conseguiu o que ela queria, e agora? Então assim, tem todo um outro rolê que vai acontecer daí pra frente. Porque ela percebe que, primeiro, ela é muito forte. Daí os caras fazem uns testes lá com ela. E assim, gente, o livro, ele toma um rumo totalmente diferente do que a gente acha que tá acontecendo ali no início. Mas é um livro assim que me deixou muito revoltada, sabe? Com toda essa coisa machista de a mulher tem que entender, tem que se sacrificar pelo bem maior, pelo homem. E a nossa mocinha, ela vai revolucionar tudo, entendeu? Ela é bocuda, ela fala mesmo as coisas que ela pensa. Daí, como eles veem que ela é muito forte, eles vão designar ela para um outro piloto, que é mais forte ainda. Que ele é na categoria rei. Então tem categoria rei, categoria príncipe, categoria conde. Então ela é designada para o mais forte, que é os Li Shiman, não vou lembrar o nome dele. E, ai gente, daí pra frente é um rolê todo diferente, nós temos romance,
nós temos um trisal que eu não estava esperando, mas temos um trisal, gente, que são 2 meninos e a nossa mocinha, porém os 2 meninos, eles também sentem uma atração entre eles. Então, assim, uou, né? Nossa, eu adorei essa história. Foi muito bem escrita. Então, assim, ela prende a gente. Eu queria continuar. A cada final de capítulo eu queria mais. E o final, o epílogo. Então, assim, se você quiser parar nesse livro, você não lê o epílogo. Porque no epílogo você fica, o quê? É um plot, assim, de explodir a cabeça, que dá aí o gancho para um livro 2, que eu nem sei se vai ter. Nem sei se é uma série, eu não tô podendo com série, né? Se eu soubesse que era série, eu não tinha nem começado. Mas parece que sim, cara. Parece que vamos ter um livro 2 aí. E eu amei, gente. Eu não dei 5 eu dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas, mas não favoritei. Porque tem uma coisinha ou outra ali que não me desceu muito bem. Mas a parte boa é muito superior à parte ruim, né? Então, eu adorei. Foi um livrão, assim, livraço. E foi isso. Ufa! Meu Deus. Gente, eu só consigo fazer vídeo longo. É isso, é novela. Aqui é um capítulo de uma novela. E é isso, gente. Ai, me digam aí se vocês leram, né, algum desses livros que eu comentei ou querem ler. E foi isso, foi um mês incrível. Agora vamos ver o que me aguarda em julho. Não deixem de me acompanhar aqui, tá? Por favor, não me abandonem. Um beijo.